Bom, seguindo aqui então o nosso peculato mediante erro de outrem, você já sabe o que tem que fazer, dê like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e o peculato mediante erro de outrem está lá nos crimes contra a administração pública, né? Beleza. Nos vídeos anteriores nós já vimos algumas características. Se você não viu, veja. Falamos do objeto jurídico tutelado, né, que é a probidade administrativa e o patrimônio público e particular. Falamos dos verbos nucleares e dessa conduta, que é apropriar-se, né, o verbo nuclear apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra qualidade. Sujeitos, vimos quem é o sujeito ativo, funcionário público lato sensu, quem é o sujeito passivo, a coletividade e eventual lesado. E agora nós vamos estudar o elemento subjetivo. Antes de entrar no elemento subjetivo, eu preciso que você entenda o que é que significa elemento subjetivo. Gente, elemento subjetivo é a vontade do agente. Qual foi o intuito do agente? Ele errou? Ele foi negligente? Ele quis? Então, toda vez que a gente pergunta qual é o elemento subjetivo do crime, é para saber qual foi a conduta que o legislador quis punir. Se foi quando a pessoa foi imprudente, negligente e imperito, ou se foi porque a pessoa quis. Então aí, quando estuda o elemento subjetivo, a gente procura saber se doloso ou doloso e culposo, ou só culposo, qual é a conduta punida ali naquele crime. Certinho? Então, o elemento subjetivo do crime de peculato mediante erro de outrem é o dolo. Ou seja, é uma vontade livre e direcionada para aquilo. A pessoa se apropriou daquele dinheiro porque ela quis. Ela teve a vontade livre e direcionada de se usar do cargo de funcionária pública para surrupiar, para lançar mão daquele dinheiro, para apropriar-se. Na verdade, o recebimento é lícito, né? Ela recebeu aquele valor porque era para ela receber, ela tinha competência para isso. Só que aí ela, com a vontade livre e direcionada, ficou com aquele dinheiro, certo? Se aproveitou do erro, né? Porque aqui é um dinheiro a mais. É um erro, a pessoa errou, deu um valor a mais e aí ela ficou. Tudo bem? Tá certo. Ô Catarina, beleza, você falou que é um dolo, uma vontade livre e direcionada para praticar esse verbo do tipo. Agora, vamos dizer que a finalidade não foi de ficar para ela e sim para usar. Vamos lá. Vamos dizer que de alguma forma eu sou funcionária pública e alguém tinha que me entregar um grampeador. A pessoa tinha que dizer, ó, tenho que entregar esse grampeador aqui. E ela pensa que são 2 grampeadores, mas na verdade é um só. E aí, eu pego um desses grampeadores, não para ficar para mim, para levar para casa, para lançar a mão, mas para usar. A minha finalidade é de usar. Não de lançar a mão, de levar para casa nem nada, é de usar. E aí, eu vou estar respondendo por esse crime ou não? Aqui é uma coisa muito engraçada. Eu acho isso muito interessante que a doutrina faz. A doutrina vai dizer o seguinte: se for um bem consumível, ou seja, que você pode usar e ele não vai acabar, o uso não acaba o bem, não vai ser considerado crime. Então, nesse meu exemplo do grampeador, eu não estaria respondendo pelo crime de peculato mediante erro de outrem. Agora, se for um bem não consumível, exemplo, se isso acontecesse com um papel, ela me deu um papel a mais que era da administração pública para devolver, e eu peguei esse papel e imprimi alguma coisa minha. Eu tenho como devolver aquele papel? Não. Se você disse sim, você falou errado. Eu posso devolver outro papel, mas aquele papel eu não posso. Então, nesse caso do papel, seria o crime. Aqui é uma linha muito tênue. Você tem que analisar se é um bem consumível ou não consumível. Se for consumível, não há crime. Não consumível, há crime. Tudo bem? Anote isso no seu caderno e cuidado para você não se confundir. Outra pergunta falando do elemento subjetivo. Cabe na modalidade culposo? Não. Por que não, Catarina? Porque não tem tipificação penal, ou seja, porque o legislador não falou que caberia na modalidade culposo. Se não falou, significa que só cabe em caso de dolo. E mais, é um dolo genérico. O dolo simplesmente de praticar aquele verbo do tipo, sem nenhuma finalidade específica. Certinho?
Tudo bem. Outra característica que a gente sempre precisa estudar quando está estudando o crime, analisar quando está estudando o crime, é a consumação. Quando é que esse crime vai ser consumado? Ora, com a efetiva apropriação. Então, se ela vem me dar o dinheiro e eu pego esse dinheiro, já consumei? Não. Por que eu não consumei? O recebimento não é a consumação, porque o recebimento é lícito, gente. Eu tinha que receber mesmo. Agora, vai consumar quando eu ficar para mim. Tomar para si é apropriação. Ou seja, quando eu ficar para mim, botar no meu bolsinho aquele dinheiro, aí consumou. Tá? Beleza. E aí uma pergunta que você está me fazendo, inclusive eu estou achando muito interessante essa pergunta, que é o seguinte: ô Catarina, esse erro tem que ser espontâneo? Ou seja, se a parte, por exemplo, quiser me testar e falar assim, ó, eu vou lá e vou dar um dinheiro a mais para ver o que ela vai fazer, e eu ficar com esse dinheiro, eu cometi o crime? Não cometi, porque esse erro tem que ser espontâneo. Se for um erro provocado, se ele fingiu, não vai caber, tá? Tem que ser com erro espontâneo. E vem cá, Catarina, você tem que ter obtido vantagem. Vamos dizer que eu fiz isso e aí perdi o dinheiro, eu não obtive vantagem. Então não configurou o crime não, né? Configurou sim. Configurou sim, porque não é necessária a vantagem para consumar o crime. Eu disse a vocês que se consuma com a apropriação, não com a vantagem. A vantagem aqui seria mero exaurimento. Beleza. E vem cá, cabe o princípio da insignificância aqui no crime de peculato, mediante erro de outrem? Como assim? Vamos dizer que eu fique, nesse meu exemplo que eu sou funcionária pública, que eu fique com 1 centavo a mais da pessoa. Aí é princípio da insignificância, né? Aí a gente tem uma divergência doutrinária. Na verdade, a gente tem uma divergência da doutrina com o STF. Para o STF não tem conversa. Não cabe o princípio da insignificância. Agora, uma parte da doutrina vai dizer que depende do caso concreto. No caso concreto, de repente, a gente pode ter que é algo insignificante e levar em consideração o princípio da insignificância. E a última pergunta que você está me fazendo, você está muito agoniado para saber se cabe tentativa nesse crime. E aí você mesmo vai responder se cabe ou não tentativa. É um crime que não se esgota em uma só conduta, né? É um crime que não se consuma em um só ato. Eu tenho alguns atos. E toda vez que eu tenho um crime que não se consuma em um só ato, cabe tentativa. Porque aqui nesse meio, por alguma circunstância alheia à minha vontade, eu posso não conseguir consumar o meu peculato mediante erro de outrem. Tudo bem? Esse foi o peculato mediante erro de outrem. Eu espero que você tenha entendido. Muita sorte para você na sua prova. Se inscreva no canal porque vamos continuar aqui com outros crimes. Até a próxima!